Examina com cuidado a tua consciência, e na medida de tuas forças, purifica com uma contrição verdadeira e confissão humilde, de maneira que nada tenhas ou conheças de grave que te cause remorso e impeça de chegar-te livremente a mim. Detesta em geral todos os teus pecados, lamenta e deplora mais em particular o que cometes cada dia. E se o permitir o tempo, confessa a Deus no íntimo do teu coração todas as misérias de tuas paixões. Geme e choras por seres ainda tão carnal e mundano, tão imortificado em tuas paixões, tão agitado por movimentos de concupiscência, tão negligente na guarda dos sentidos externos, tantas vezes envolvidos em vãs imaginações, tão inclinado a coisas exteriores e tão descuidado das interiores, tão dado ao riso e às diversões, tão duro às lágrimas e à compulsão, tão pronto ao relaxamento e à moleza, tão indolente para a austeridade e o fervor, tão curioso de ouvir novidades e ver coisas bonitas, tão remisso em abraçar humilhações e opróbrios, tão cobiçoso de possuir muito, tão parco em dar e tenaz em reter, tão inconsiderado nas palavras, tão insofrido no silêncio, tão intemperante no comer, tão surdo à palavra de Deus, tão pronto para o descanso, tão preguiçoso para o trabalho, tão esperto para as conversas frívolas, tão sonolento nas vigílias sagradas, tão impaciente de lhes ver o fim, tão distraído em lhes prestar atenção, tão negligente na recitação do ofício, tão tíbio na celebração da missa, tão seco na comunhão, tão depressa distraído, tão raras vezes plenamente recolhido, tão pronto levado à ira, tão fácil em magoar os outros, tão precipitado no julgar, tão severo no repreender, tão alegre na prosperidade, tão abatido na adversidade, tão fecundo em boas resoluções, tão estéril em boas obras, confessados e deplorados com arrependimento e grande pesar de tua fraqueza, estes e outros defeitos teus, propõem firmemente a emendar sempre a tua vida e progredir na virtude. Em seguida, oferece-te com plena resignação e sem nenhuma reserva no altar do teu coração, como holocausto perpétuo, em honra do meu nome, entregando-te fielmente o teu corpo e a tua alma, para assim alcançares a graça de celebrar dignamente o santo sacrifício e receber com fruto o sacramento do meu corpo. Não há certamente oblação mais meritória, nem maior satisfação para pagar os pecados do que o oferecimento puro e inteiro de si mesmo a Deus, unido à oblação do corpo de Cristo na missa e na comunhão. Se o homem fizer o que está em suas mãos e estiver deveras arrependido, todas as vezes que de mim se aproximar para obter perdão e graça, como diz em Ezequiel 33:11, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas a sua conversão e a sua vida. Não me lembrareis mais dos seus pecados, e todos lhe serão perdoados. Meu irmão, minha irmã, eu e você, chamado a ser um muro de ferro e uma coluna de bronze, a viver a santidade. E a pergunta para mim e para você nesse dia de hoje é essa: em qual dessas resoluções eu e você está se encaixando? Como tem sido a nossa vida espiritual? Como a gente tem se colocado na presença de Deus? Como a gente tem levado a sério a nossa vida? Como a gente, principalmente, está empregando o nosso tempo? A gente está fazendo penitência? Estamos rezando o rosário com fidelidade? Estamos jejuando? Estamos fazendo penitência? Ou a gente está pagando o mal com o mal? Ou a gente está ali, como disse essa leitura, numa frivolidade medonha, na onde a gente não tem força para nada? É um velho ditado que o meu finado do pai sempre dizia: não deixa para você fazer amanhã aquilo que dá para fazer hoje. É hoje. É a frase de Santo Expedito para o diabo que veio ali na carne do corvo gritar para ele: amanhã, amanhã. E ele pega o corvo, joga debaixo dos pés e esmigalha com a bota dele, dizendo: hoje.
É hoje a minha conversão. Eu e você é chamado a ficar na presença de Deus, a sustentar o bom combate e macerar a nossa carne, tão impenitente, tão miserável e tão lastimosa. A carne minha e sua é lastimosa, é miserável. A gente tem força para tudo aquilo que não é de Deus, e para as coisas de Deus a gente oscila e vacila. É necessário a gente empregar o nosso tempo inteiramente para Deus, porque quando a gente emprega o nosso tempo inteiramente para Deus, as coisas corriqueiras, os filhos, a esposa, o esposo, os deveres de casa, o trabalho, isso vem por si próprio, isso é acréscimo de Jesus Cristo no Evangelho. É necessário agora a gente repreender a nossa carne, porque aquele que não domar a carne, ele nunca vai chegar a um patamar espiritual. É aquilo que São Bernardo diz em um dos sermões dele, que aquele que não faz penitência, aquele que não macera a carne dele fisicamente, reina nele o orgulho, a soberba e a presunção, e essa pessoa não tem humildade nenhuma. É por isso que a gente vê hoje dentro da igreja as pessoas que elas não aguentam uma palavra, elas não suportam uma repreensão, elas não sabem abaixar a guarda. Por quê? Porque não tem a alma penitente. Se você não fizer penitência, você aí que talvez fica lavando o carro, 2 horas lavando um carro, não consegue ficar 15 minutos de joelhos. Você aí que às vezes trabalha dirigindo, que fica um monte de horas sentado no carro, não consegue ler um livro por 10 minutos. Você aí que às vezes trabalha no campo, que corre a enxada na terra, consegue usar um facão, uma roçadeira e não tem força para usar um cilício. Meu Deus do céu, aonde a gente vai parar? Eu e você é chamado a sustentar o bom combate, como um verdadeiro soldado de guerra, porque cumpre que esse povo de hoje aquilo que fala em Jeremias 12:5. Se você não aguenta combater com aqueles que vêm contra você a pé, o que você vai fazer quando eles vierem montado a cavalo? Se você que está aí na tua casa, no teu conforto, não está se sentindo bem, e a hora que você for lançado na soberba do Jordão, no meio do mato, no meio da selva, o que você vai fazer, meu irmão, para entrar no reino de Deus? Sustenta o bom combate agora. A hora de levantar é agora, não é amanhã. Não tem esse negócio de eu vou fazer um programa espiritual. Não, eu estou fazendo penitência nessa quaresma. Meu irmão, é aquilo que São Bento fazia. A quaresma dele era eterna. Não era só 40 dias, meu Deus do céu. Nós precisamos fazer penitência, renunciar às pompas desse mundo todo dia. Não é só na quaresma, é o ano todo. É macerar a carne para eliminar os vícios e crescer em virtude. Salve Maria Imaculada.